O avanço da frente fria no sul trouxe forte queda de granizo em cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul na tarde de ontem. Vacaria, no nordeste do Rio Grande do Sul, foi um dos locais atingidos pelas enormes pedras de gelo que tinham o tamanho de bolas de ping-pong. Bagé também registrou granizo. Em Lages, Santa Catarina, boa parte das estradas ficaram cobertas pelo gelo. O acúmulo chegou a ser tão grande que até parece neve no chão. Agrolândia e São Joaquim, na faixa leste do estado, também foram atingidas. E no Paraná, tivemos relatos de granizo em Curitibanos e Xaxim. Então, vamos à previsão do tempo. Na madrugada desta quarta-feira, ainda tivemos relatos de granizo às 7 horas da manhã em Bagé, onde cerca de 30 casas foram danificadas, segundo informações da Defesa Civil. E quem atualiza essas condições para a gente é o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Arthur, esse risco continua para o sul do Brasil e mais, pode acontecer também em outras regiões, parte de São Paulo ou aí em Mato Grosso do Sul? Uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, Priscila, obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, temporais devem seguir aí, principalmente na região sul, em toda a mancha aqui em vermelho, ainda pegando aí a faixa leste aí do estado gaúcho e catarinense, ainda no decorrer do dia de hoje e também amanhã. Pode vir aí acompanhado ainda de queda de granizo, de chuva não muito volumosa, mas com rajadas de vento que podem ainda passar de 70 km por hora. Inclusive, no dia de hoje, foram registradas aí rajadas de 122 km por hora aí em Bom Jardim da Serra, Joaçaba, Tramandaí, Laguna e Dom Pedro, e com rajadas acima de 70. Lembrando que as rajadas já por serem acima de 40 km por hora, já aí danifica as lavouras aí com efeito de acamamento. E não para por aí não. Aí como temos aí a passagem dessa frente fria, então vai dar aí, ou melhor, vai favorecer a entrada de um ar mais frio na região sul, com uma nova, não só uma onda de frio, como talvez a última onda de frio desse ano, aí para os dias 26, 27 e 28 de agosto, o risco de geada aí em boa parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, uma geada que deve vir aí de fraca a moderada, porém, deve aí ter mais chance nos pontos mais altos, porém, temperaturas aí podem ficar aí próxima de 2 a 1 grau nas áreas de baixada. Ou seja, depois do granizo que caiu do céu, né, a pedra de gelo, pode ter formação de gelo por conta da massa de ar de origem polar. Gelo é o que não vai faltar no sul do Brasil, não é isso, Arthur? Exatamente, o tempo lá não sossega e o pior de tudo, vem prejudicando aí, principalmente o trigo em desenvolvimento na região. Agora, vamos falar do oposto, o calor, porque hoje em São Paulo a gente pode ter a maior temperatura para um mês de agosto em 80 anos. A máxima prevista está em torno dos 34 graus, que é 10 graus acima do que é normalmente registrado para o mês de agosto. De acordo com os registros do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, se estes 34 graus forem registrados, né, então não se via isso desde a década de 50. Arthur, eu queria que você falasse se existe a chance mesmo de bater esses 34 graus, né, esse calorão, e já adiantasse o que vai acontecer para o fim de semana, porque pelo que eu estou entendendo aqui, a gente vai viver esse calorão, aí depois chega o fim de semana, a temperatura vai despencar. Eu quero saber que saúde aguenta tanta oscilação térmica dessa maneira. Pois é, Priscila, então vamos aí abordar essa questão, só que rapidinho vou passar rapidamente por toda a previsão pelo Brasil, na qual aí temos ainda aqui bastante nebulosidade aqui no oceano, devido aí ao avanço da frente fria que ainda vai trazer temporais para a região, com o tempo aí no decorrer desta quarta-feira, com temporais na região sul e tempo firme em todo o restante do Brasil, principalmente no Nordeste, Centro-Oeste e também na região Sudeste do Brasil. Olhando aí para as temperaturas máximas, forte calor ainda principalmente no Nordeste, com máximas ainda no decorrer dos próximos 5 dias, podendo bater aí 37 e 38 graus, principalmente no Piauí e também no Maranhão, com aí as máximas para todo o Brasil, no entorno aí de 40 graus, como é o caso aqui de 38 em Juruema, 35 graus em Sobral e 36 graus em Moura. E aí, com a ausência de chuvas e essas altas temperaturas, a umidade relativa vai lá embaixo, aí abaixo de 30%, que já aumenta o risco para focos de incêndio também, prejudicam principalmente a saúde, podendo chegar aqui a 14% em lavras, 21% em alta floresta, ou seja, região sudeste, centro-oeste e interior do Nordeste, com risco aí de umidade relativa muito baixa. Aí olhando
para as chuvas nos próximos 5 dias. Chuvas somente aqui na faixa leste da região sul e também da região faixa leste da região sudeste, com um volume em torno aí de 20 até 50 milímetros. Aí sim, olhando agora para São Paulo, nos próximos dias temos aí uma quarta e quinta-feira ensolarada, podendo aí a máxima chegar a ser registrada aí com 34 graus, aí, batendo aí a um recorde ao menos aí dos últimos 50 anos, como você bem disse, Priscila, com a tendência também de amanhã, um tempo muito quente, que é o avanço dessa frente fria na região sul, já causando essa situação de um calor pré-frontal. Sexta-feira já vira o tempo, nebulosidade com mais garoa, não é uma chuva volumosa. Chuva mais volumosa deve ocorrer no sábado, porém aí com máxima já prevista para 23 com mínima de 17 e aí temperaturas aí caindo sucessivamente nos próximos dias, aí com o sábado já com máxima de 17 e mínima de 15. Inclusive, com as máximas já registradas no dia de ontem, aí, batendo sim os 40 graus, como foi o caso aqui de Balsas do Maranhão, Bom Jesus do Piauí também 40 graus e boa parte aí da região do Nordeste com 38, 39 graus. Ou seja, já fez um calorão ontem em grande parte do Brasil. Hoje a gente pode então bater esse recorde de agosto, né, da maior temperatura em 80 anos, desde a década de 50 a gente não via isso, e depois veio o frio, né? Então se preparem, quem está em São Paulo, porque vai enfrentar esse calorão e no fim de semana, temperatura lá embaixo, no domingo esfria ainda mais. Quase 79% do milho, segundo a safra, já foi colhido e de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, isso a gente vai terminar logo em breve. No Paraná, a alta umidade dos grãos e os ventos provocados pela sequência de frentes frias têm atrapalhado um pouco o desempenho dos trabalhos em campo. E aí agora a gente vai entender com o Arthur Miller como é que vai ficar as condições do tempo para a reta final dessa colheita de milho segunda safra do Brasil. Então, voltando aqui para o milho segunda safra, a tendência aí para a maioria dos estados produtores, aí, como Goiás, Piauí, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão e também em Mato Grosso do Sul, tendência aí de um tempo mais quente e seco no decorrer dos próximos dias, que vai favorecer não só a maturação aí das lavouras plantadas tardiamente, como também os trabalhos em campo. A atenção ainda fica aqui para o Paraná, que se encontra aí com praticamente 40% aí atrasado em relação ao mesmo período do ano passado, que vem enfrentando aí essa nova onda aí de temporais, que ainda deve ocorrer no dia de hoje também amanhã, levando aí mais rajadas de vento aí acima de 50 km por hora e possivelmente queda de granizo também. Então, o produtor aí no Paraná deve aí só retomar os trabalhos em campo aí a partir da próxima semana, porque ainda, apesar de os temporais cessarem, vai ter essa onda de um ar mais frio na região, o que também aí atrapalha aí os trabalhos em campo. Para o Paraná está mais difícil, né, com essas sucessivas frentes frias passando por ali, deixa o milho segunda safra úmido, está mais complicado de colocar as colheitadeiras em campo. Vamos para a interatividade, Arthur? Vamos sim, Priscila. Então vamos, aqui tem na tela, olha, Isaías Rodrigues, boa tarde, sou criador de bovinos e suínos e queria saber a previsão do tempo para os próximos 90 dias em Carnaíba, Paraíba. O que você responde para o Isaías, Arthur? Então, aí respondendo o Isaías, que a notícia não é animadora quando olhamos aí para as chuvas, porque não estão previstas aí chuvas agrícolas aí com bom volume, ao menos aí até o início da segunda quinzena de novembro, aí prejudicando principalmente o desenvolvimento das pastagens. O alerta fica ali, porque ele também falou que queria suínos, então se tiver aí com gado em confinamento e granjas com suínos, as temperaturas aí no decorrer aí de final de agosto, setembro, a tendência é dessa temperatura cada vez se elevar, aí batendo 33, 35 graus, o que pode levar aí ao estresse térmico aí nas suas criações. Tá certo, vamos mais uma aqui no nosso telão. Márcio Grau. Boa tarde, sou produtor rural, comecei o plantio de milho agora no mês de agosto e gostaria de saber se ainda tem risco de geada e como fica a distribuição das chuvas no final de agosto e setembro. Olha só, da onde que ele é aqui? Ele falou? Temos aqui Vitor do Sul, Vitor Graff. Ele não falou na mensagem, mas temos aqui. Então, aí para a região de Victor Graff, temos aí essa situação agora desse ar mais frio que vai entrar na região aí, podendo ter risco de geada nos dias 27, 28 e 29, aqui com essa queda de temperatura aí. Porém, não deve ser uma geada forte. E no decorrer aí das próximas semanas aí até o início de outubro, não há mais previsão aí para temperaturas mínimas aí para causar, de fato, a formação de geada. Temperaturas até, inclusive, após essa onda de frio, aí, com o decorrer da primavera, deve só aumentar.
olhando para as chuvas aí para as próximas semanas, um bom volume aí, com cerca de 230 milímetros, principalmente para o mês de setembro, e chuvas aí até bem distribuídas ao longo de setembro e início de outubro, que vai aí manter a boa umidade do solo e favorecer aí o desenvolvimento do milho. Ou seja, vem aí mesmo, então, talvez a última onda de frio desse inverno, né? Ao que tudo indica, vai ser aqui a mais intensa, que vai provocar geada e tudo mais. Vamos mais uma aqui, a Maria Aparecida. Como é que fica a previsão do tempo para o mês de setembro em Rondônia? Vamos dar uma olhadinha aqui? Como é que fica? Então, aí lá para Rondônia, não só para setembro, como também já entrando para aí outubro, não há previsão aí de chuva volumosa também para a região aí de Rondônia. O solo ainda não se encontra numa situação aí muito ressecada, com 45%, 50% aí de umidade, porém, com essa situação de restrição hídrica, aí muito do que provavelmente já vai iniciar uma primavera aí já com as lavouras e também as pastagens sendo prejudicadas pela ausência de chuvas. E a tendência aí das temperaturas é cada vez mais esse calor ir aumentando aí sucessivamente aí durante a primavera, porque, como bem falamos aqui durante todo o programa de hoje, esse frio vai ficar retido mais lá na região sul, não vai ter aí uma nova friagem para a região norte do país, então tendência de tempo mais quente, porém com a ausência de chuvas. Ou seja, o Rondônia sofre um pouco, né? Demora para chegar as chuvas lá, né? Principalmente na época do plantio. E pior, né, Arthur? Agora com o El Ninho vai demorar ainda mais, né? Vai ficar bem seco por lá. Exatamente. A tendência aí é para essas chuvas aí retornarem somente aí de forma volumosa lá para o verão. Porém, ainda estamos aí muito longe ainda para fazer essa previsão. Perfeito. Porém, a tendência aí, ao menos aí até outubro, é que as chuvas não voltem de uma forma aí contribuir para todo o estado e região norte do país. Obrigada, viu, Arthur, mais uma vez aqui pela sua participação. Uma boa tarde. Uma boa tarde, Priscila. Muito obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha.